Happy Day, glórias a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua vida e na vida da sua família, meu amado e minha amada em Cristo Jesus. Vamos fazer uma leitura no livro da vida, porque todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, eles gostam de ler sobre a vida. E vamos, aprender aqui um pouco mais nesse capítulo 5 de Romano. Mais uma vez o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo, o apóstolo daqueles que não são judeus, que não são israelitas, de todo aquele que não faz parte, não é judeu, não nasceu lá, não viveu lá em Israel, e sim as outras nações. Ele faz mais uma vez uma analogia entre Adão e Cristo. Se você não sabe, Adão, ele é o homem natural, o homem que veio para pecar, pecou e morreu, e trouxe a morte para todos nós. Cristo é o segundo Adão, o homem espiritual, que nos trouxe o espírito vivificante, o espírito de vida, o espírito de vida eterna. E assim nos abençoou, nos dando vida para todos aqueles a qual o Senhor salvou, todos aqueles a qual o Senhor escolheu, separou como propriedade exclusiva para morar com Ele. Então todos aqueles que são salvos, eles gostam de ler sobre a vida. Então vamos ver o que nós aprendemos aqui no livro de Romanos, capítulo 5, o qual nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Olha aí, pela nossa fé nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Há tesouro nas nossas tribulações, viu? Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira
Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira do próprio Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justiça. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais do que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha aí, com Jesus Cristo nós reinamos em vida. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluias! Glórias a Deus! Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Aleluias! Então, glórias a Deus, meu queridão e minha queridona. Estamos salvos em Cristo, seguros em Cristo e reinando com Cristo, crendo em Cristo, meu irmão. Foi Ele que morreu por mim e por você. Então tira o olho, tira, os seus sentidos de homens, de placas, porque foi Cristo quem nos deu essa liberdade. Foi Cristo que tirou a morte, tirou a lei das nossas costas. Cristo cravou tudo aquilo que era contra nós na cruz do Calvário. Por isso, meu queridão e minha queridona, porque Ele tem um propósito com aqueles a qual Ele chamou. A quem Ele chamou, Ele justificou. E aqueles que Ele justificou, Ele já tinha predestinado antes da fundação desse mundo. Então, meu queridão e minha queridona, você está salvo em Cristo Jesus e você não perde a sua salvação. Só não reina em vida. Todo salvo em Cristo, ele só não reina
em vida, estando em desobediência. Porque muita gente ainda não sabe que são salvos. Muita gente ainda continua cego e estão enganados pela lei, né? Porque você veja bem aqui, por um só entrou o pecado e por um só entrou a justiça. Aquele que foi pecado era o primeiro Adão. O segundo Adão, Cristo, tirou o pecado do mundo. No mundo não tem mais pecado, não tem mais lei. Nós obedecemos Cristo agora por fé. Então, meu irmão e minha irmã, continue olhando para Cristo. Não fique seguindo rudimentos de homens. O que os homens mais querem é colocar jugo nas suas costas, jugo qual Cristo tirou. Então, meu querido e minha querida, você está salvo. Você não pode estar salvo hoje e amanhã você achar que perdeu sua salvação. Se você está vivendo isso, é porque você vive em um lugar a qual traz a lei sobre a sua vida. Trazendo a lei sobre a sua vida, traz de novo a acusação do pecado. Aí uma hora você está salvo, outra hora você acha que perdeu a salvação. Meu querido e minha querida, isso não pode acontecer, isso não acontece. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém tira você das mãos desse Criador maravilhoso, que Ele fez justiça, tirando de nós a morte espiritual. Ele veio em um corpo humano para destruir justamente a morte, que tinha o poder da morte, que era a nossa carne pecadora. Por ser carne pecadora, ela levava para a sepultura todos aqueles que, semelhante a Cristo, tinha vida, mas até então não tinha acontecido a ressurreição. Quando aconteceu a ressurreição, que Cristo foi lá no inferno, Cristo foi lá na sepultura e venceu a nossa carne pecaminosa, tornando-se assim Espírito. Hoje Ele é o Espírito Santo da verdade, nos dirigindo através de sua verdade. Se você é salvo, meu irmão, você é salvo, ninguém tira a sua salvação de você, porque Deus, Ele não pode mudar, Ele não é igual ao ser humano que muda de pensamento. Deus, Ele fez um projeto antes da fundação desse mundo, e foi antes da fundação desse mundo que Ele te escolheu você e sua família. É que você não sabe disso. Por que você não sabe disso? Porque você ainda não abriu seus olhos, não percebeu que o seu nome está escrito no livro da vida, e você não abriu seus olhos para conferir com o livro da vida, que é a palavra do Senhor. Ele te escolheu nele antes da fundação desse mundo para reinar em vida. E depois que esse corpo material for para o inferno, for para a sepultura, o Espírito vai para o Criador da vida, o Pai dos Espíritos, o qual nos deu vida. E aí, meu irmão, reinou aqui em vida, foi uma pessoa alegre, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, uma pessoa que não idolatrou ninguém, não caiu nas armadilhas da carne pecaminosa, das vontades da carne, das vontades terrenas, que é prostituição, adultério, homicídio, idolatria, avareza.
Esses desejos é que nos fazem sofrer a ira de Deus. Então nós, como somos do céu, como nós fomos batizados em Cristo na cruz, temos que olhar para as coisas do alto. E o que é lá do alto? É Cristo. Cristo que teve compaixão de todos nós que éramos pecadores ímpios e por nós se sacrificou. Então nós temos que olhar para esse exemplo do homem do céu e fazer como ele fez, andar como ele andou, ajudando o nosso próximo. E aí, meu irmão, é só glórias a Deus e aleluias. É claro que as lutas vêm, mas para cair, vem para fazer com que a gente tenha experiência e cada vez mais experiência, mais esperança da glória e certeza de que quando esse corpo baixar ao inferno, baixar à sepultura, nós voamos para o encontro do Pai, do nosso Pai, o Pai dos Espíritos aperfeiçoados, para louvor e glórias do nome de Jesus. Está aqui, ó. Romanos capítulo 5. Se você continuar no 6, você vai ver, meu queridão, que 6, de 1 a 6, você vai ver aqui. Deixou tudo na cruz. Quer ver? Vamos ver. Nós lemos capítulo 5, agora nós vamos ler o capítulo 6, alguns versículos, só para você entender um pouco mais. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aleluia! Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, viva para Deus em Cristo Jesus, sabendo que foi na cruz que ele batizou o velho homem, batizou o novo, né? O velho homem ele cravou na cruz para que você viva uma vida nova, crendo, acreditando no sacrifício de Jesus e que ele já te salvou. Então, meu queridão e minha queridona, quer reinar em vida? Olhe para a sua salvação que já foi dada através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tá certo, meu amado? Certo, minha amada? Que o eterno Salvador, que já nos abençoou,
Ele te guie. O nome dele é Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo da verdade. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o Espírito Santo da verdade.